pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Lourenço, da disciplina de Gestão de Pessoas, e dando continuidade à nossa segunda unidade com o assunto de avaliação de desempenho. Bom, o objetivo principal deste assunto é conhecer e verificar a aplicabilidade dos métodos e processos para avaliação de desempenho de colaboradores em uma organização. Bom, o que vem a ser avaliação de desempenho, né? Toda avaliação de desempenho, pessoal, deve começar com a autoavaliação, com a avaliação que você faz de si mesmo, inclusive está aqui embaixo. Você sempre faz essa autoavaliação, né? Eis a questão, né? Pois bem, isso significa que a pessoa ela tem que pensar no seu trabalho, meditar sobre seus pontos fortes, sobre suas fraquezas também, e formular planos para que você possa melhorar e a maneira de como alcançar o melhor resultado. Então, assim, dentro desse processo, também é importante que o supervisor, né, vincule as metas e os resultados, né, e as necessidades da organização. Esse tipo de sistema coloca a responsabilidade maior no subordinado e desloca a ênfase em uma avaliação para uma análise, ou seja, o cara vai estar se analisando. Isso é o mais importante. Então, eis a questão. Você se autoavalia constantemente? Faça essa questão agora, faz esse questionamento agora para você em vários aspectos, como aluno, como pai de família ou como filho, tá? Se pergunte como profissional. Então, a gente tem que estar constantemente se analisando, isso é fundamental para um bom desempenho. E quais são os métodos e processos de avaliação, né? Bom, a avaliação de desempenho, primeiramente, ela é um processo que aprecia sistematicamente o desempenho de um colaborador, de um trabalhador no exercício de sua função, é lógico. E assim, para poder contribuir no melhor desenvolvimento a longo prazo deste funcionário. Então, é um processo pelo qual uma organização identifica em que medida o desempenho de cada trabalhador contribui para satisfazer tanto os objetivos estratégicos como também como atingir os resultados de uma organização. Além disso, a avaliação de desempenho, pessoal, ela pode ser definida como uma interação entre o chefe e o subordinado, tá? Em que o trabalho desenvolvido de anos, né, analisado e discutido ali por ambas as partes, a fim de identificar quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos, né, e encontrar oportunidades que possam ser melhoradas. Proporcionar também a possibilidade de saber sempre o que se espera do desempenho, tanto por parte do subordinado quanto por parte do chefe. Tá? O chefe também tem interesse em saber como que o funcionário espera da sua atuação. Então, pessoal, é muito importante avaliar o desempenho das pessoas, pois elas precisam receber a retroação a respeito do seu trabalho, para saber como está sendo julgada, quais os pontos que ela pode melhorar. Então, a avaliação de desempenho proporciona um feedback aos colaboradores, sendo o resultado muito importante, tanto para a organização quanto para o colaborador. Gente, esse assunto é legal, porque ele é muito, digamos assim, fácil de entendimento, né? A gente se policia, lógico, quando a gente chega num ambiente novo, a gente está sempre com cuidado de como se comportar, o que falar, né? Como se cumprimentar as pessoas, como se dirigir às pessoas. Então, isso é natural da nossa atitude humana, né? Se auto-enxergar, tentar se identificar como que você está se colocando ali no meio onde você está vivendo ali naquele momento. Então, pessoal, é um assunto muito legal e eu espero que vocês apreciem bastante. Bom, a avaliação de desempenho, ela pode proporcionar, dentre várias coisas, lógico, além de desenvolvimento pessoal, né? E se tratando de uma organização empresarial, né, onde você está ali buscando também satisfazer seus sonhos, seus objetivos, não somente os objetivos da empresa, da organização, o que pode proporcionar diretamente aumentos salariais, progressões, promoções, você vai crescer, né, hierarquicamente, transferências ou até mesmo demissões, claro, né? A gente também tem que entender que a avaliação custa também essa possibilidade de você poder não ser, digamos assim,
enquadrado dentro dos padrões pré-estipulados. Então, é uma forma de você também garantir a sua permanência. Olha, eu não posso cair nesse vício, eu não posso cometer esses erros, porque senão você pega na avaliação. Então, a avaliação ela é importante para ambos os lados, tá? Pode comunicar ao funcionário como está indo o seu trabalho, sugerindo quais necessidades de mudanças são necessárias no comportamento, nas atitudes, nas habilidades. A gente vai ter um pouquinho aí do assunto comportamento organizacional mais na frente, aí, nas próximas aulas. É bem legal também. Então, a avaliação permite que o subordinado conheça aquilo que os chefes pensam e quais são as suas ideias e normas. É saber como que a gente deve fazer e como a gente deve satisfazer os ideais, os anseios da organização. Gente, lembrando, a gente está falando de cunho organizacional, não é nada pessoal, não é agradar o chefe. A gente sabe que na prática isso se confunde muito. As pessoas não trabalham para a empresa, muitas vezes trabalham para a pessoa que ocupa o cargo acima dele, né? A gente sabe disso. Mas o que nós estamos aqui contextualizando é a postura empregado-organização. Ele tem que buscar fazer com que o chefe, que é o gerente, ele tenha um conhecimento da área, determinou determinadas normas e padrões e você tem que buscar fazer dentro daquelas normas, daqueles padrões, para que possa sim satisfazer os objetivos organizacionais e não pessoais do seu chefe. E aí nós vamos. Existem 6 questões fundamentais na avaliação de desempenho. Primeiro, por que avaliar o desempenho? A gente precisa, né, ter um objetivo. O que está errado? Às vezes a gente detecta algum problema, a gente não, vamos verificar. Então vamos avaliar para saber o que está causando isso. Que desempenho deve ser avaliado? Né? Segundo ponto, como avaliar o desempenho? Também é interessante. Você precisa saber de que maneira você vai fazer essa avaliação. Como abordar a pessoa, como perguntar, como investigar isso, né? Se vai haver um momento, se vai haver uma pausa na atividade, na função direta para se fazer um teste, se fazer uma entrevista, esse tipo de coisa, né? E também, principalmente, quem deve fazer essa avaliação. Se vai ser o seu chefe imediato, ou vai ser um chefe de outro departamento para não haver um vínculo, né, pessoal ali, ou se vai ser uma empresa terceirizada, contratada pela organização, tá? Quando deve ser feita essa avaliação e também como comunicar a avaliação de desempenho. Ou seja, gente, em qualquer caso, nesse tipo de avaliação, é fundamental, deixa eu mostrar aqui, o feedback. É o mais importante de tudo, é o feedback. Dar o feedback completo ao seu avaliado. O avaliado tem que saber em que ponto vai bem e em que ponto ele não vai muito bem, para que ele possa se autoavaliar e corrigir, tá certo? Então, o feedback é um método que deve ser bem avaliado, principalmente pelo empregador, pelo chefe, que irá planejar assim, um conjunto, né, com os subordinados como melhorar o seu desempenho. E uma das características de um bom administrador é ser capaz de fazer uma boa avaliação e de saber responder essa avaliação ao funcionário, é de dar o feedback. Então, por isso que eu falo, é muito importante. Não basta saber como avaliar, quando avaliar, por que avaliar, se eu não souber dar o retorno, se eu não souber dar a resposta esperada pelo subordinado, tá certo? E, consequentemente, a organização em termos geral, tá? Bom, aqui nós vamos ver os tipos de avaliação de desempenho. Nós temos aí a avaliação do pessoal de nível operacional, que é a avaliação de nível hierárquico operacional. Deve ser muito simples, pois deve verificar a quantidade do trabalho produzido, sua qualidade, relacionamento com as pessoas, tá? Essa avaliação ela é feita pelo chefe imediato, porque está ali diretamente ligado. Logo ali, o operacional está ligado diretamente a seu chefe superior. Então, ele é a pessoa que está ali mais responsável, mais habilitada para poder avaliar o trabalho da operação, que geralmente o gerente de operação é o cara que é muito bom e conhecedor da área operacional, tá? Segundo, a avaliação de nível intermediário, que é a avaliação do nível realizada sobre o cumprimento das metas que foram pré-estipuladas ali a curto prazo ou a longo prazo. Essa avaliação geralmente é feita por um chefe imediato, tá? Acompanhado em reuniões de trabalho,
E nessas reuniões se verifica o andamento do trabalho. Geralmente, esse nível intermediário já é um nível gerencial. Os chefes de departamento que foram ali ouvir quais são as metas, quais são as diretrizes estipuladas pelo seu nível mais alto, nível superior, tá? Que é quem determina ali quais são os rumos que a empresa ou a organização deve seguir. E esses gerentes vão estar ali avaliando, né, dentro desse nível intermediário, tá, aquilo que é pré-estipulado ali no nível mais alto da organização. Então, essas pessoas que estão no nível mais alto, né, elas têm que ter também um bom conhecimento, é lógico. Afinal de contas, elas estão no topo da pirâmide justamente porque elas detêm todo o conhecimento da organização. Então, essas pessoas, elas têm que estar em contato constante, né, com o julgamento dos planos, tá? E estar alinhado ali com seus setores mais inferiores, com o setor intermediário e operacional. Então, é através do feedback, né, que é avaliado, né, os resultados obtidos, pois grande parte, ou seja, as grandes áreas da empresa têm metas a serem cumpridas, tá? Conforme o nosso Chavinato menciona, né? Pois bem, até aqui, pessoal, é o assunto sobre avaliação de desempenho. Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto. Assistam quantas vezes for necessário, leiam o material da apostila, não deixe de estudar e reforçar os estudos de vocês, tá legal? Um abraço e até a próxima.